Olá, estou aqui para mais um Encontro com Jesus e hoje quero conversar com você sobre o texto do Evangelho de João, capítulo 13, os versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que havia se cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça? Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas todos não. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que ele disse: Nem todos estáis limpos. Amém? Bom, escolhi esse texto porque nós estamos nos aproximando aí da Semana Santa, né? Vamos nos relembrar dos últimos momentos de Jesus e esse texto é justamente um dos textos que nos conduz nesse período da Semana Santa. Que encontro é esse de Jesus? Ele está em que tempo, né? Quando que ele acontece? Bom, nós sabemos que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. Eles são parecidos, eles têm textos paralelos, né? Alguns são específicos de Mateus, outros específicos de Marcos, outros específicos de Lucas, mas a grande maioria dos textos nós podemos encontrar nos três evangelhos. Eles têm suas similaridades e as suas diferenças de acordo também com o público para o qual foi escrito cada um dos evangelhos. O Evangelho de João é um evangelho que tem mais diferenças do que os três. Particularmente esse texto do lava-pés, somente João narra. Tá? Mas os outros evangelhos narram também uma última ceia que Jesus comeu com os seus discípulos antes da sua crucificação. Então, nós colocamos esse texto ao lado dos textos dos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas e comparamos, né, as similaridades e as diferenças entre eles. Há uma diferença aqui no tempo em que ocorreu essa ceia de Jesus com seus discípulos. Mateus, Marcos e Lucas diz que essa ceia aconteceu no dia em que os judeus celebravam a Páscoa. O Evangelho de João põe essa narrativa no contexto da véspera da celebração da Páscoa. E é interessante porque tem um objetivo, né, para João. Ele coloca o dia da crucificação no dia em que era celebrada a Páscoa. O que é a Páscoa judaica? É o momento em que os judeus se lembram do dia em que o anjo da morte visitou a terra do Egito, né? E nas casas onde havia o sangue de um cordeiro passado na porta, nos umbrais das portas, ali o anjo da morte não passaria, porque saberia que ali havia um filho de Deus, e por isso não seria ali visitada a casa pelo anjo da morte. Esse momento, então, ele passou a ser celebrado na saída do povo lá da terra do Egito, indo para a terra prometida. Eles passaram a celebrar todos os anos, no quarto mês do ano, eles passaram a celebrar
porque esse era o momento em que Deus havia enviado salvação, havia enviado libertação, havia enviado a vida, embora num contexto de escravidão e de morte. Havia tirado o povo da escravidão, havia tirado o povo do contexto de morte, dado para eles uma terra nova, uma terra prometida, uma terra onde manava leite e mel. Então, há toda uma configuração que traz para o texto de João colocar o dia da crucificação de Jesus sendo o dia da Páscoa. Porque pensem bem, agora nós temos então um cordeiro, o cordeiro, que derrama o seu sangue em favor de toda a humanidade. Não só agora dos judeus, mas de toda a humanidade. E todo aquele que crer nele terá a vida eterna. Todo aquele, então, que reconhece que o sangue de Jesus foi derramado por ele, tem acesso à vida eterna. Então, esse é o contexto aqui do texto de João, da narrativa de João 13. O cenário é Jesus e os 12 discípulos em volta da mesa. Aliás, Jesus gosta muito desse cenário, né? Junto com os seus discípulos, ele várias vezes traz ensinamentos ao redor da mesa. Aqui eles estão numa mesa, mas vale a pena lembrar que a mesa não é igual à mesa que nós temos hoje para as nossas refeições. Nossas mesas são altas e precisam de cadeiras para que a gente se achegue às mesas, né? Então, isso também faz com que os nossos pés fiquem longe da comida. E nós temos, então, por costume, um certo ritual, né? Passar na pia para lavar as mãos antes de ir para a mesa, porque o que vai ter contato com a refeição, propriamente dito, é a mão. Mas no contexto aqui dos evangelhos, a mesa é diferente, a mesa é baixa, né? Alguns lugares nem mesa tem, a comida é servida no chão. A mesa aqui, dessa época, é uma mesa onde as pessoas se reclinam. Então, se ela se reclina, dá para a gente ter bem aqui um parâmetro, né? Quando, um pouco mais adiante no texto de João 13, versículo 25, 23 a 25, diz que havia um discípulo, aquele a quem Jesus amava, né? João está falando dele mesmo. Ele diz assim, que ele estava conchegado a Jesus. E o versículo 25 diz, então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, pergunta, quem é, Senhor, esse que vai te trair? Né? Quem de nós vai te trair? Então, dá para a gente ter essa noção de que é uma mesa diferente da nossa. Por conta disso, os pés estão muito próximos da refeição. Os pés, então, têm que ser lavados antes de se chegar a uma mesa, antes de se chegar no ambiente da refeição. Lavar as mãos e lavar os pés faz parte do ritual de ir para a mesa. Mas, curiosamente, parece que ninguém se lembrou disso. Porque no meio da refeição, Jesus se levanta, tira a veste que está por cima, né, uma capa, alguma coisa assim, e se cinge com uma toalha, coloca a toalha sobre o lombo e sai lavando os pés dos discípulos, secando os pés dos discípulos. Bom, eles não se atentaram para o ritual do lava-pés? Quem é que fazia o ritual do lava-pés? Eram os escravos. E aqui Jesus e os discípulos estão num cenáculo emprestado, né, tomando uma refeição. Será que o anfitrião da casa, o dono desse cenáculo, não colocou pessoas à disposição para lavar os pés aos discípulos? Será que os próprios discípulos não poderiam ter feito isso quando vocês chegaram à mesa? O texto diz, depois desses versículos que nós lemos, que os discípulos começaram a discutir sobre quem era o maior entre eles. E aí diz que Jesus se levantou e começou a lavar os pés dos discípulos. Na hora em que Pedro conversa com ele, ele diz, agora você não entende, mas daqui a pouco você vai compreender. E mais para frente, ele começa a explicar para Jesus, para os discípulos, né? Quer ser o maior? Então aprende a servir. Quer ser Senhor? Então seja primeiro servo.
Jesus tem aqui uma metodologia diferente de ensino, e é nessa metodologia de ensino que se dá o encontro de Jesus com Pedro. E é sobre esse encontro que eu quero conversar com você hoje. Em primeiro lugar, nesse encontro de Pedro com Jesus, em volta da mesa, nós vemos a impulsividade de Pedro, mais uma vez aqui, gritando, né? Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, parece que ninguém tem coragem de falar, ou ninguém achou estranho, alguma coisa assim. Mas Pedro já vai logo falando assim: epa, Senhor, o meu pé não, o Senhor vai lavar o meu pé? Não que ele não queira que Jesus lave os pés, mas como essa era uma tarefa de escravos, Pedro reconhece Jesus como seu Senhor, como seu mestre, e fala: imagina, né, os meus pés, eu sou o seu servo, não o Senhor, o meu servo. Né? E aí Jesus diz para ele: Pedro, menos, segura aí, Pedro, daqui a pouco você vai entender, eu vou explicar daqui a pouco, né? Mas parece que Jesus está dizendo para ele: presta um pouco atenção, Pedro, calma, né? Se aquieta, observa as coisas. Então, na impulsividade de Pedro, a gente aprende que é preciso nos controlar, especialmente diante das situações que são inusitadas. Por exemplo, nós estamos diante de uma pandemia de coronavírus. É uma situação comum? Não. É do dia a dia? Não, graças a Deus não. Mas é uma situação inusitada que muitas pessoas, diante dessa situação, agem na impulsividade e acabam fazendo besteiras, né? Acabam espalhando fake news, enfim, se desesperam, entram em pânico, saem comprando tudo. Provavelmente muita coisa vai vencer em casa, porque a pessoa nem vai dar conta de consumir tudo que comprou, né? Mas vai faltar para alguém que não teve o acesso tanto quanto essa outra pessoa teve. Então, assim, tem algumas coisas que a impulsividade ela é necessária, né? Por exemplo, se você vê alguém se afogando no mar, é preciso impulsividade, é preciso socorrer de emergência. Mas se você não sabe nadar, não adianta nada impulsividade. Então, tem alguns momentos que é preciso parar e observar mais, né? O segundo aprendizado para nós que eu quero deixar aqui, nesse encontro de Pedro com Jesus, é acerca da liderança de Jesus e a forma como Jesus tem de ensinar a liderar. O problema ali dos discípulos, que está sendo comentado, discutido em torno da mesa, né, é um problema acerca de quem vai ser o líder do grupo. Eles querem saber qual deles é o maior, qual deles é o melhor. Tiago e João, Tiago já tinha pedido, né? Senhor, deixa a gente se sentar aí, um à tua direita, outro à tua esquerda, quando o Senhor estiver no paraíso. Eles têm um problema com a questão da liderança. E eles querem resolver isso ali, vendo quem é o melhor deles, quem é o maior deles. E Jesus mostra para eles que para a gente aprender a liderar, é preciso aprender a servir. Então, se você tem uma posição de liderança, aprenda com Jesus. No encontro de Pedro com Jesus e no encontro de Jesus com os demais discípulos, fica claro para nós que para exercer liderança é preciso primeiro servir. É preciso primeiro dar um exemplo, né? Ser o modelo daquilo que você deseja que os seus liderados façam. Em qualquer equipe é necessário que nós estejamos dispostos a servir para que os nossos liderados também nos sirvam. Então, em qualquer situação de liderança, seja ela dentro de casa, seja ela corporativa, numa empresa, seja num ministério, na igreja, né? Em qualquer posição de liderança, é preciso aprender com Jesus. Nesse encontro de Jesus com seus discípulos, ele ensina também que ao redor da mesa nós devemos nos lembrar dele. Isso lá nos textos sinóticos de Mateus, Marcos e João ficam mais claro. Ali ele institui a ceia do Senhor. Quando você estiver na ceia, lembre-se que o servo não é maior do que o seu Senhor. Nenhum de nós é maior do que o nosso Deus. Mas todos nós estamos aqui para servir uns aos outros.
e assim nós podemos lavar os pés uns aos outros. Nós devemos nos aproximar uns dos outros, nós devemos cuidar com amor, com carinho uns dos outros. Que Deus nos guarde e que Deus limpe o nosso coração para que possamos participar da comunhão eterna com Ele. Deus abençoe você e tenha uma ótima semana.